Fala, galerinha do bairro, eu cheguei! O vídeo de hoje, na verdade, essa semana vai ser a semana das histórias engraçadas. Eu tenho 3 histórias pra contar pra vocês. A primeira vocês já estão vendo aqui, né, na legenda. E essa ideia veio de um seguidor meu, que eu deixei uma caixinha lá, perguntando que tipo de conteúdo que vocês iam querer ver. E aí ele falou histórias engraçadas da sua vida. E, gente, eu tenho uma lista de histórias. De vez em quando eu vou olhar pra cá, mas a câmera, ela tá aqui. É uma confusão mental, porque o meu celular tá virado. Então, assim, meu cérebro ele ainda não associou isso. Vamos lá contar essa história, meu povo. Mas antes, se inscreva, pelo amor de Deus. Ativa a notificação no sininho. Curte, comenta. Vamos começar do início. Primeiro que a gente resolveu fazer essa trilha, era mais ou menos umas 9h30 da noite. E aí eu cheguei em casa, porque eu tava na aula de Muay Thai, e aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe assim, mãe, eu tô querendo fazer a trilha do peito do pombo e tal, não sei o que. Minha mãe, tá bom, muito show. Mas eu falei, tá, mas eu vou hoje, eu vou agora. Aí minha mãe, pô, Bia, eu tô achando que não é pra você ir. Então eu já fiquei meio assim, né? O que tá rolando? Aí ela, não, acho melhor você não ir e tal, mas você já é maior de idade, se você quiser ir, vai e tal. Eu que tava com muito fogo no... Peguei e falei, vou porque eu quero ir e tudo mais, e vamos que vamos. Porque eu não escutei a minha mãe. Saímos aqui de Rio das Ostras, era mais ou menos umas 10 horas da noite, 10h30 por aí. Acho que até era um pouco mais tarde. Enfim, só sei que a gente chegou lá no Sana, show. O Sana é muito próximo aqui de Rio das Ostras, é tipo 1 hora no máximo. E aí a gente começou a subir a trilha, era 1 hora, 1h pouca da manhã, gente. Porque a gente queria ver o nascer do sol. Ok, começamos a subir e, cara, lindo demais. Parece que o céu tá tipo... Ai, quero pegar essas estrelas, é tipo tudo muito próximo. E é muito lindo de verdade. E aí a gente começou a subir, e começou a me dar muita cãibra. Eu pedi pra gente parar, porque eu não tava mais conseguindo andar. E aí a gente parou, só que tava ainda meio escuro, né? Então assim, não dava pra ver o que estava acontecendo. Beleza, minha cachorra latindo no fundo. E aí a gente resolveu parar, só que, cara, você imagina, né? Eu tinha dormido só na noite anterior, assim como todas as pessoas que foram, só tinham dormido na noite anterior do anterior, né? Eram 4 horas da manhã e a gente não tinha dormido ainda, né? Ninguém tinha dormido e tal. A gente foi parar pra descansar e a gente acabou dormindo, gente. E esse... Essa que é a merda. Porque, assim, a gente dormiu e aí quando a gente... Ai, cara, toda vez que eu conto essa história, ninguém acredita, mas eu tenho 2 provas, tá? Eu tenho 2 fotos que comprovam o que eu tô falando. Enfim, a gente dormiu e quando a gente acordou, eu acordei, assim, muito lesada. Então, tipo assim, eu acordei muito lesadona e tal. E aí... comecei a ouvir um barulho esquisito. O barulho era assim... Era esse o barulho. Só que eu tava de olho fechado ainda. Então eu tava ouvindo esse barulho e eu tava lá na minha mente pensando, gente, que merda de barulho é esse? O que tá rolando? Quando eu abri o olho, gente, é aí agora, é esse o momento que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Estou fazendo aqui uma pausa dramática. Quando eu abri o olho, tinham exatamente 7. Gente, deu tempo de contar. 7 bois. Não sei se era boi, se era vaca, não sei o que era aquilo. Mas tinha chifre, tá? Eram 7 e, tipo, preto, branco, marrom, tipo, várias cores aleatórias. E eles estavam fazendo assim, ó. E aí, quando a gente abriu o olho, eu falei, que a gente vai fazer agora? E aí que um amigo meu virou e falou assim, levanta devagar. E tipo assim, a gente tinha tirado o tênis, sabe? Porque a gente ia descansar um pouco, né? E aí meu amigo virou e falou assim, levanta devagar. Só que, gente, pensa comigo, tem 7 bois rodeando você, cada vez chegando mais perto, eles estavam chegando devagarzinho, e aquilo tava me deixando muito nervosa. Então eu comecei a levantar devagar, e aí eu só consegui ter tempo de, tipo assim, de botar os meus 2 tênis, peguei a mochila. Quando eu peguei a mochila, gente, eu entrei em desespero e eu comecei a correr. E nisso que eu comecei a correr, os bois começaram a correr também. Só que eles começaram a correr muito, eles corriam muito.
fui me dar conta, a gente tava no meio de um pasto gigante. E aí, cara, que tinha muito cocô de vaca, de boi lá nesse pasto. E aí, quanto mais eu corria, eu escorregava nos cocôs, sabe? E aí um amigo meu deu um gritão e falou assim: vai pra debaixo da árvore. Vai pra debaixo da árvore que eles não vão vir atrás. E aí tinha uma árvore super esquisita, que ela era meio baixa, assim, sabe? Tipo, os galhos dela desciam, assim, pra terra, né? Sei lá, fazia tipo um guarda-chuva, assim. E aí eu fui pra debaixo daquela árvore e veio um boi preto na minha direção. Eu falei, eu tive que correr muito, gente, tive que correr muito. E o que eu pensei? Eu tive um pensamento totalmente suicida, cara. E eu falei, cara, eu vou me jogar. Porque tinha um penhasco assim. Eu falei, eu não quero levar chifrada e essa chifrada vai doer. Eu vou ficar sentindo dor aqui da casa do caramba. Eu vou me jogar que eu morro de uma vez só. E, e eu tava de casaco. E aí nisso que eu gritei, falei, eu vou me jogar, que não sei o que, dei de maluca. E eu peguei e me joguei lá do penhasco. Só que o meu amigo, ele tava atrás de mim, ele conseguiu segurar no meu casaco. A sorte que eu tava de casaco, gente, porque se ele fosse só pele, não ia dar pra ele segurar. E aí nisso que eu me joguei assim, ó, de peito. Aí ele foi e segurou aqui. Nisso que ele segurou aqui, o meu corpo foi... E a minha perna ficou, tipo assim, eu meio que travei, porque ele fez esse tranco assim. E aí, o que aconteceu? Eu torci o pé. Palmas. Palmas, palmas. Em menos de 3 segundos eu tava agarrada num penhasco. Aí um amigo meu teve que dar a volta correndo, porque eu ia cair do penhasco, porque eu tava, tipo... Eu fiquei, tipo, desse jeito, assim, numa pedra pequenininha. Aí ele teve que dar a volta, assim, pra conseguir me pegar embaixo. Eu tive que ir me jogando. Gente, olha... Nossa senhora. E aí eu consegui tirar o meu tênis e tal, e o meu pé estava desse tamanho. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês poderem ver. Esse era o meu pé. Hoje meu pé tá normal, tá? Ó, meu pé tá normal, foi esse pé aqui. Eu ainda sinto um pouquinho de dor quando eu faço algumas coisas, pulando corda, enfim. Mas nada demais, gente. Consigo aí, entendeu? Viver minha vida tranquilamente. E aí, vocês acham que a história acaba por aí? Não, a história não acaba aí não, gente. Aí que a história começa. Porque como que eu ia voltar na trilha se eu não conseguia andar? Como é que eu ia voltar 4 horas a pé descendo se eu não conseguia andar e tinha espaço na trilha que é tipo assim, só cabe o seu pé, é o seu pé e o seu pé. Como que alguém ia me carregar? Eu não conseguia nem pensar na hipótese de alguém me carregar. E aí o que eu fiz? Eu ia me arrastando assim, ó. Eu ia assim, ó. E eu não tô zoando, tá? Pra piorar a situação, no meio de uma trilha, apareceu uma cobra. E tipo assim, gente, eu tenho pavor de cobra, né? Quem não tem pavor de cobra? Só a minha amiga Ana Clara, mas isso é um caso à parte. Eu tenho pavor de cobra. E aí, eles tentaram contorcer a situação, porque eu já tava nervosa, eu tava sentindo dor, eu não tava conseguindo andar. E a gente ia ter que voltar tempo à beça pra poder voltar. E aí, eles tentaram disfarçar a situação, mas eu comecei a gritar, tem uma cobra, né? É a cobra que tem aí, né? Eu não sei o que, não sei o que lá. E aí todo mundo, calma, calma, a gente já tirou, que não sei o que. Agora que vem a melhor parte. No meio da confusão que os bois estavam correndo atrás da gente, eu dava berros e berros e todo mundo gritava horrores. E aí nisso, gente, tipo, são 2 morros gigantes, assim, quem já foi sabe do que eu tô falando. Eu olhei assim pro lado esquerdo, tinha um pontinho amarelo, cara, o cara tava de camisa amarela. Tinha um pontinho amarelo lá do outro morro, vindo na nossa direção. Só que pô, eu pensei comigo, esse cara vai levar horas pra chegar aqui. O cara tá lá no outro portal de Nárnia, entendeu? Só que não, eu tava muito lenta, né? Porque eu tava me arrastando daquele jeito, como eu falei. E do nada o cara apareceu, assim, tipo, mais embaixo, assim, na trilha. Ele apareceu. E aí tô aqui, ó, babando, gente. Estou aqui nervosa porque essa história, olha, essa história só Deus na causa mesmo. O cara apareceu e o nome do cara era Seu Salvador. E, gente, o cara salvou a minha vida. E eu vou contar o porquê. Ele virou pra mim e falou assim, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Eu tava ouvindo uns gritos lá da minha casa. Aí eu fiquei, oi, calma aí, vamos focar aqui. O
que casa que a gente tá no meio do nada. Gente, tipo, real, era no meio do nada, não tinha absolutamente nada. Aí ele, não, porque eu sou nativo aqui do Sana e tal, e eu moro aqui no meio do mato, que não sei o que, moro aqui com os meus cachorros. Ele tava com 4 cachorros lá. Aí ele, não, eu moro aqui com os meus cachorros, com o meu cavalo, que não sei o que lá. Aí eu falei, nossa, que doideira e tal. Aí ele, você se machucou, né? Porque, tipo, eu tava sentada no chão, né? Com o pé assim, segurando o pé. Aí ele, você tá aqui você tá machucada e tudo mais. Você quer ajuda? Aí ele, não, porque várias pessoas vêm fazer essa trilha e se machucam e tal. Teve uma vez que eu resgatei uma moça que quebrou o fêmur. Aí eu fiquei, tudo bom? Eu falei, nossa, então tô bem, né? Só torci um pezinho aqui, tamo suave, tamo o quê? Na paz do Senhorzinho, tamo tranquilo em nome de Jesus. Aí ele, não, olha só, sabe aquele lago que vocês passaram? Não é nem um lago não, é tipo um córregozinho. Ele, sabe aquele córrego que vocês passaram? Me encontra ali que eu vou pegar o meu cavalo pra você poder voltar. Só que eu achei aquilo muito estranho, mas cara, não tinha outra opção. Falei, tá bom. E aí, gente, eis a questão do grande momento. Eu levei, tipo, mais uns 40 minutos pra chegar nesse coisa, porque, né, tava lerda pra caraca. E aí o cara foi, e aí a gente ficou esperando ele um tempinho, e aí ele chegou com o cavalo dele. Gente, só que não era um cavalo, não era. Era um pônei. Essa história cada vez fica melhor quando eu conto, cara, porque quando eu lembro da situação, deu lá e eu vendo o cara chegar com a porra de um pônei. Gente, porque, tipo, eu não sei se real era um pônei, se era da família do pônei, mas era um negócio muito pequenininho, tipo, cara, era um micro cavalo, era tipo um cavalo pequeno, uma égua, sei lá, mano, não sei, era um pônei, pra mim era um pônei. E aí eu falei, moço, como é que eu vou aqui nesse cavalo, nesse pônei? Aí ele virou e falou assim, não, olha, pode ir, ele aguenta, ele é forte. Uma vez eu carreguei uma moça, entendeu? Que ela era bem cheinha. E ele falando assim, gente, e eu falei, não, então calma aí. Calma aí, que eu tô tranquila aqui então. E aí, gente, que eu vou botar a foto pra vocês eu em cima do pônei. Sim, gente. Eu subi num pônei e eu voltei pra cidade, né, pro Sana, onde tava o nosso carro, de pônei. Gente, eu voltei de pônei. Eu não aguento essa história, cara. E aí, por fim das contas, o cara foi, tipo, a minha salvação, sabe? E o mais louco de tudo eram os cachorros dele, que, tipo, simplesmente se enfiavam no meio da mata. E aí, do nada, tipo, aparecia na nossa frente. Aí eu virava pra ele e falava, moço, esses cachorros não vão se perder, não vai ter cobra que vai morder e tal. Aí ele, esses cachorros aí, eles enfrentam as cobras, que não sei o quê. E, gente, foi horrível, porque, tipo assim, uma mão eu tive que ficar segurando no pônei e a outra eu tinha que segurar meu pé, porque qualquer movimento que meu pé fizesse doía muito, 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 sério. Tipo, foi horrível. E aí, cara, que foi isso, sabe? Então, assim, foi uma experiência horrível. É uma história extremamente engraçada, mas é uma história péssima. E aí, no final das contas, tipo, eu cheguei em casa sã e salvo. Aí eu cheguei em casa, o que eu ouvi? Sermão da minha mãe, claro, porque a minha mãe virou pra mim e falou, eu ainda avisei. E realmente, ela tinha avisado, ela tinha falado que não era pra eu ter ido, mas eu fui mesmo assim e agora eu tô aqui contando essa história. Mas eu poderia ter morrido de verdade. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Nunca durmam na trilha, ou se for dormir, vê se vocês não estão no meio, entendeu? De alguma coisa perigosa, como que aconteceu comigo. Então é isso. Um beijo no coração. Se inscrevam no meu canal, curte, comenta, compartilha e me sigam nas redes sociais. Tamo junto, fazendo sucesso no bairro, na cidade e brevemente no mundo.